Amado, nós estamos aí há 19 dias de jejum e oração, aleluia, 19 dias. Entramos aí 21 dias no processo de jejum e oração, e tem sido uma bênção. Eu não sei para você, mas para mim tem sido uma bênção. Eu que já ouvi a voz de Deus, eu que já senti a presença dEle, muito mais tem se revelado. A cada dia no livro de João, a cada capítulo, a cada devocional, particularmente, eu tenho sido muito ministrado. E parte daquilo que eu tenho recebido, eu tenho também compartilhado com os irmãos, e eu acredito que os irmãos também têm sido ministrados a cada dia, por cada devocional, não somente por aquele que eu envio, mas tenho certeza também que os irmãos também têm meditado pelo menos um capítulo por dia, e tem sido uma bênção, né? Os alvos pelo nosso fortalecimento espiritual, os alvos, uma força, né? Ainda terça-feira, no culto da fé, foi ministrado a respeito de alimentarmos o nosso espírito e combater a vontade da nossa carne. E um dos alvos é esse, é o fortalecimento contra o pecado e contra as investidas do diabo. Um dos alvos também é oração pela igreja, pela vida dos irmãos e também pela nossa família, aleluia. Então vale a pena, querido, vale a pena para o seu fortalecimento espiritual, vale a pena pela salvação da sua família, vale a pena pelos irmãos da igreja, vale a pena para que você possa estar firme na presença de Deus. E esse jejum, esse momento de oração que ele gera na nossa vida, ele gera um processo chamado santificação, aleluia, santificação. Você se torna cada vez mais santo. Cada vez que eu estou mais próximo de Deus, mais parecido com Ele. E santo Ele é. E santo, se aproximando dEle, cada vez mais santo eu me torno. Está escrito em 1 Pedro, versículo 15, 16: como é santo aquele que vos chamou, sede santo a vós também. Aleluia. Em toda, mas como diz, santo como? Santo em toda a vossa maneira de viver. Então, é praticamente uma continuidade daquilo que ministramos na terça-feira, né? E Jesus, ele conclui dizendo: sede santo, como eu sou santo, aleluia. Quantos são santos aqui? Dão glória a Deus aí. Santo é separado, meu irmão. Você é um separado, uma escolhida. Então isso gera um processo de santificação. Quando nós ficamos assim, nós alcançamos muito mais de Deus. Então se você entrar nesse processo de jejum e oração, pastor, não comecei, já está acabando. Não, começa agora e vai 21 dias para frente, e você vai ser muito abençoado, né? Ontem foi o irmão Altair, me ligou: pastor, eu tenho recebido tanto de Deus, eu tenho visto tantas coisas que antes eu não via. O que é isso, pastor? Eu falei: tudo isso já existia, só que você não via. Então o nível de santidade, o nível de santificação, o nível de busca, o nível de renúncia que você está tendo, você está começando a enxergar até mesmo as lutas, porque elas estavam aí, mas você não percebia. Então é tão importante a gente entrar em jejum e oração. Não tem muitas coisas que nós estamos buscando e não temos alcançado. E a base do nosso jejum está em Esdras, capítulo 8, versículo 23, aonde diz assim: nós jejuamos e oramos a Deus, e tudo Deus tem feito conforme nós temos pedido nas nossas orações, aleluia. Olha que maravilhoso, nós jejuamos e oramos a Deus, e Deus tem feito tudo conforme nós temos pedido a Deus. Então, querido, tem muitas coisas que você está querendo, tem muitas coisas que você está pedindo para Deus, mas às vezes o que você precisa é você entrar em um jejum e oração, é você estabelecer algo, e para Deus com o seu joelho e falando: Deus, eu estou pagando esse preço, Deus, eu estou renunciando isso, por conta disso, por conta daquilo, e acima de tudo, Deus, que faça a tua vontade. Então nós precisamos. E a palavra que eu tenho hoje, que é viver pela santificação, aleluia. Eu quero convidar você já deixar a sua Bíblia aberta, 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 10. Mantenha aberto aí, viver pela santificação, querido. Tão importante essa palavra santificação,
Por quê? Porque pela santificação você vai alcançar a justificação. O que é santificação? É se tornar santo como Ele é santo. E o que é justificação? É Deus olhando para você e vendo você através de Cristo. Então Deus, quando Ele olha para você, pela sua santificação, você se torna justificado. Então quando Deus Ele olha para você, Ele vê Cristo, porque Ele vê você através de Cristo. Então a tua santificação, a tua vida com Deus, a tua santificação te torna justificado. Aleluia. Querido, e sem santificação, o que nos resta é aquilo que já estava sobre nós: condenação. Porque o que transforma a nossa vida, o que muda, o que nos tira de um lugar, de um ambiente de trevas, o que nos tira do ambiente de condenação, porque em Adão todos nós nascemos condenados, e agora em segundo Adão, Cristo Jesus, nós alcançamos então a salvação. E a salvação em Cristo Jesus, ela é dada pela justificação, quando Deus Ele nos olha, nos enxerga, nós em Cristo Jesus. Por isso que eu e você, por isso que nós precisamos estar em Cristo Jesus. Precisamos estar em Cristo Jesus. Aleluia. E estando em Cristo Jesus, você recebe a santificação, e através da santificação, a justificação, e consequência disso, a salvação. Aleluia. Ontem, permaneça aberto, nós vamos meditar nesse texto. Mas ontem eu compartilhei lá nos meus status, e alguns irmãos, eu vi que visualizou, vários irmãos visualizam, mas eu compartilhei algo assim: só tem uma coisa que pode gerar o afastamento do cristão do corpo de Cristo. Só tem uma coisa que pode gerar o afastamento do crente da amada igreja, do corpo de Cristo. E essa coisa se chama pecado. Pecado. Só uma coisa que gera afastamento do crente do corpo de Cristo, principalmente nesse dia, porque isso constrange. Porque o pecado ele acusa, o pecado ele condena. Por isso que nós não devemos viver em pecado, porque nós vivemos em constante, tempo debaixo de acusação e debaixo de condenação. E para a liberdade que Cristo ele nos chamou, e pela liberdade nós somos comprados através do sangue do Cordeiro, querido. Então nós temos que romper com o pecado. E vários, agora mesmo, conversando com a irmã Vera no fundo, a respeito de algumas pessoas que desistem, eu falei, nós estamos aí como semeadores, e há uma parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear, e lançou a sua semente, e sementes caíram entre pedras, outras sementes caíram entre espinhos, outras sementes caíram à beira do caminho, e outras sementes caíram em terra boa. As sementes que caíram entre as pedras, não tendo raiz, o sol veio e a matou. Aquela que caíram entre espinhos, de acordo com que foi crescendo, os espinhos a sufocou e a morreu. Aquela se caíram à beira do caminho, os pássaros vieram e comeram aquela semente. Mas houve aquelas sementes que caíram em terra boa, e essas cresceram, e essas produziram. E você, meu irmão, que está aqui, você que está assistindo, é terra boa, aleluia. É terra boa, é terra boa, é terra boa. E eu quero acreditar que até aqueles que não estão aqui hoje, em nome de Jesus, também é terra boa. Eu quero profetizar, você é terra boa também, em nome de Jesus. Talvez a semente não germinou. Eu falei, minha irmã, nós temos que continuar a germinar, nós temos que continuar acreditando, nós temos que continuar falando. Então não desista de ninguém, não desista de ninguém. Acredite que Ele é terra boa, amém? Então, o que afasta é o pecado. E como pode isso acontecer, esse afastamento? O que pode gerar uma pessoa se afastar? A baixa do nível da busca. O que pode fazer que eu venha a romper com a caminhada cristã,
O que pode fazer que eu venha romper, sabe, com a minha busca, com a minha intensidade em seguir e servir ao meu Deus, muitas das vezes é abaixo do nível da minha busca por Deus. E muitos têm baixado essa busca, muitos têm baixado esse nível, já não ora mais. E se ora, já não ora como orava mais. Se jejua, já não jejua como jejuava mais. Se há o dia de culto, já não se esforça para vir como vinha. Não, eu venho terça. Tem gente que está assim, uma mentalidade está mudando. Isso não pode acontecer. Pastor, eu vim na terça. E aí, você veio na terça, domingo não tem culto? Domingo tem culto. Você veio domingo, terça não tem culto? Tem culto. O que está acontecendo? Você está baixando o seu nível. E na baixa do seu nível, meu irmão, você está correndo um sério risco de cair numa cilada do diabo, porque a baixa do nível, a baixa da intensidade em buscar o Senhor é perigosíssimo nas nossas vidas, querido, sabe? Então nós devemos jejuar, sabe? Hoje, com essa situação, talvez, não vou hoje, não vou naquilo, e aí esse distanciamento, essa baixa desse nível pela busca, você já percebe um coração já não mais tão apaixonado por Jesus como era antes. E isso vem uma consequência. Algumas tentações que você já tinha vencido, perigoso. Algumas áreas que você já tinha vencido, que não perturbava mais, você começa a perceber que agora começa a florar. Já não olhava mais para a mulher quando estava dirigindo, e você já percebe que os seus olhos agora têm corrido para esse lugar. Você já não ouvia no seu carro música secular, e agora está abaixo do nível. Quando você vê, já está falando palavrão, coisas que já tinha vencido, e essas coisas começam a florar. São evidências que você está correndo um grave perigo. Desejos que já tinha sido vencido começa novamente a aflorar, sabe? Aquilo que não atraía mais os olhos, agora começa a seduzir o seu coração, e por consequência, o desejo de orar vai diminuindo, o desejo de congregar vai diminuindo, o desejo de orar vai diminuindo. Se acontece qualquer problema, eu vou desistir, vou sair do ministério porque não é meu tempo, eu vou sair porque eu tenho que me afastar. Não, querido, de maneira alguma. Você tem que entender que o que está acontecendo são níveis de batalha, porque você tem se afastado de Jesus. Não tem, tem sim. Se isso está acontecendo, é evidências. Eu não digo que você está afastado, mas a cada dia você tem se distanciado. Então é interessante que lá em Isaías fala: não é eu, Senhor teu Deus, que faço separação de vós, mas são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, como é simples, batata. Então, quando a gente percebe que o irmão vai se afastando, quando nós percebemos que a intensidade da busca vai diminuindo, é evidências que alguns pecados começaram a brotar, como ministrado, talvez algumas coisas têm começado a florescer. E eu quero falar para vocês, amados, nós somos justificados para viver uma vida pela santificação. Aleluia! Nós somos justificados. Justificado em quem? Como disse, você foi justificado. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. Mas agora, nessa justificação, nós temos que viver em santificação. Aleluia! Glória a Deus! Vamos meditar na palavra. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9. Olha o que diz aqui: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Olha aqui, nem vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes,
nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha o que está dizendo. Mas olha o versículo 11. Está falando o versículo 11 para a pessoa que venceu tudo isso que nós acabamos de ler. Versículo 11: tais fostes alguns de vós, acerca disso, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Aleluia e glória a Deus. Aleluia. Querido, aqui o versículo 9, versículo 10 vem trazendo uma lista e falando acerca dessas listas. Pessoas que enquadram aqui, não a minha palavra, mas aqui está dizendo: não herdarão o reino de Deus. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E o versículo 9, o versículo 10 vem trazendo uma lista de pessoas, de hábitos e práticas, de pessoas que não herdarão o reino dos céus. E a minha pergunta é: quem quer ir para o céu aqui? Dá glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. As igrejas precisam mais falar do céu, porque tem falado muito dessa terra, e não tem herança nessa terra. O que tem nessa terra são algumas promessas, mas a herança é a herança celestial. Temos que pregar mais sobre o céu, querido. E tão interessante o versículo 9 e 10, que fala de uma lista de pecados, fala de uma lista de hábitos e práticas que não entrarão no reino de Deus, no reino dos céus. Mas no versículo 11, é tão interessante a leitura, que começa falando assim: tais, alguns de vós antes foram isso. Vocês antes, em certo momento, vocês eram idólatras. Em outro tempo, vocês também eram dados às paixões desse mundo e à prostituição. Mas tais vocês foram que lavados, santificados e justificados em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus, querido. Que texto maravilhoso. Então, em tal momento, eu também me enquadrava nessa lista entre o 9 e o 10, mas graças a Deus, pela minha intensidade, graças a Deus pela sua busca, graças a Deus pela sua intensidade, nós somos lavados, fomos justificados, aleluia, e temos que viver agora uma vida pela santificação. Glória a Deus, aleluia. Então, interessante, vem afirmando: vocês também foram santificados. E a palavra hoje é vivendo pela santificação. Não há outro caminho. A partir do momento que eu vou para Cristo, a partir do momento que eu conheço a Cristo, a partir do momento que eu entrego a minha vida para Ele, eu devo andar como Ele andou. Como eu disse agorinha, como é santo aquele que vos chamou, sede santos a vós também, em toda a vossa maneira de viver, e sejam santos como eu sou santo. Ser santo como Ele foi, viver, falando de Cristo, viver como Ele viveu. Jesus, Ele foi um homem, e viveu como um homem, sabe, um homem santo, viveu em santidade, sabe, houve tentações e Ele resistiu, houve pratos e Ele negou, houve situações e mesmo assim, Ele sempre soube quem Ele era. Querido, você nunca pode esquecer quem você é, sabe, renunciar, assim como Ele renunciou. Ele teve situações de provações, e Ele fala: Pai, contudo seja feito não a minha, mas seja feita a tua vontade. Mas por que essa palavra, não seja feita a minha? Porque Ele tinha vontades, mas Ele fala que não seja feita pela minha, mas que seja feita pela tua vontade. E viver um processo de santificação é falar: Senhor, que não seja feita a minha, mas que seja feita a sua vontade. Porque às vezes acontece uma situação de uma mulher te atentar, você é um homem, e você pode olhar e ser atrativo aos seus olhos, mas você deve resistir, você deve, sabe, falar: Senhor, eu renuncio,
vazio, eu não quero. Você deve fugir. Inclusive a palavra diz: fugir, foge, corre. Então Cristo, ele passa por todo esse processo, fazer a vontade do Pai como sempre ele fez, amar a palavra. Olha que maravilha, todos os finais de semana, todos os sábados, a todo momento onde você vê Cristo, ele vê Cristo nas sinagogas, ministrando a palavra, ensinando a palavra, alimentando da palavra, compartilhando da palavra. Aos 12 anos ele já estava, porque fala: não, isso não é para mim, não, ainda sou jovem. Jesus, aos seus 12 anos, ele está se alimentando da palavra. Você jovem, você adolescente, o seu exemplo, o seu alvo, o seu foco é Cristo. E ele, na sua adolescência, ele estava tanto se alimentando, como ele já tinha tanto alimento para dar da palavra de Deus. E isso é um processo de santificação. Você vê Jesus de tempo em tempo sempre se retirando para os montes para orar. Aleluia. Devemos tirar para orar, querido. Você não precisa ir para o monte. Pode ir para o monte. Você não precisa vir para a igreja na madrugada. É bom vir na madrugada, mas lá na sua casa, você pode acordar em 3 e 5 e meia da madrugada e falar com seu Deus, falar com o nosso Deus, porque é isso que Jesus fez, e esse é o modelo. Eu fico feliz, e eu espero mais irmãos, e às vezes eu vejo lá 5, 6, 7, 8 irmãos. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E isso está aumentando, querido. E mais devemos buscar isso. A santificação é viver uma vida santa, rompendo com todo pecado e rompendo com todo o trapo do velho homem. Às vezes não fica o trapo do velho homem. Às vezes você não acha aquela camisa de 12, 15 anos lá. Aí você olha assim, você fica até com medo, até não vou desfazer não, serve para alguma coisa. Às vezes nós ficamos com o velho trapo do velho homem. Aí isso não tem nada a ver. Mas só isso não vai mudar nada. Mas se eu fazer só isso, ninguém vai ficar sabendo. Mas o que é isso? Se aquele irmão faz isso, o seu exemplo, irmão, não é irmão, o seu exemplo é Cristo, e tem que romper com todo o trapo do velho homem. Aleluia. E sem contar que todos os dias o velho homem ainda tenta ressuscitar, a verdade ou não é? Todos os dias. A vida pela santificação, ela te torna justificado em Cristo Jesus. Versículo 11 fala: muitos de vós foram lavados pela santificação. Foram lavados pela santificação. O que te torna limpo, lavado, é ser limpo. O que me torna limpo, o que me torna puro, é a santificação. O que é santificação? Com mais clareza, é renúncia. O que é santificação? É não viver a minha vontade, mas viver a vontade de Deus. O que é santificação? É eu falar: não quero essas coisas que atraem, que geram desejo na minha carne, mas eu quero viver em santidade. Aleluia. Isso é santificação, querido. Agora, pela santificação, somos justificados em Cristo Jesus. Justificação é uma separação, querido. É uma separação. Se você tem vivido, tem buscado uma intensidade de justificação, você é separado deste mundo de condenação. Aleluia. E aos olhos de Deus, pela santificação, nós somos justos, nós somos santos, nós somos separados em Cristo Jesus. Aos olhos de Deus, pela santificação, Ele nos vê santos, Ele nos vê puro, Ele nos vê lavado. Querido, por isso que é importante você estar em Cristo Jesus, porque fora de Cristo Jesus só há morte, fora de Cristo só há condenação, e fora de Cristo não há vida. E tem gente que está em um estado de esfriamento. Há pessoas que estão em um estado de atrofia espiritual, esfriamento. Não consegue mais dobrar o joelho, e quando dobra,
É uma luta para ficar 5 minutos, aqueles 5 minutos ali, ainda assim, com tão pouco tempo ainda, lhe falta a palavra. Não tem mais desejo de congregar, não tem mais desejo de participar dos ministérios, não tem mais desejo de evangelizar. Esse estado de atrofia, estão sob as palavras: eu não consigo mais orar. Talvez é para você sim que está aqui nessa noite. Talvez você que está assistindo: eu não consigo mais orar, eu não consigo, pastor. Tem pessoas que falam: pastor, eu não estou conseguindo mais ler a Bíblia. Querido, você precisa se esforçar, você precisa se empurrar para a palavra e falar: eu não saio daqui antes de 30 minutos. O problema é que acorda e já vem o WhatsApp. Primeiro é o bom dia para os amigos e depois é o bom dia para o Espírito Santo. Pastor, eu não estou conseguindo mais vir à igreja, e quando eu venho arrastando. A questão é por que isso acontece. E me faz lembrar da igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 4, aonde Deus vem dizendo para a igreja de Éfeso: tenho uma coisa contra ti. Uma coisa. A igreja de Éfeso, uma igreja abençoada, uma igreja onde Jesus vem falando: vocês têm perseguido os falsos profetas, vocês têm sondado aqueles que dizem ser os apóstolos e não são, vocês têm combatido a palavra e têm sido fiel. Mas eu tenho uma coisa contra vós: abandonastes o primeiro amor. E quando nós convertemos, quando nós viemos para Cristo, sabe, nós oramos, jejuamos: pastor, me usa, pastor, me ensina, pastor, me ajuda, pastor, preciso de um discipulado, pastor, me dá uma oportunidade na igreja, pastor, eu quero fazer, sabe, é na madrugada, estava aqui, na terça estava aqui, domingo estava aqui, estava envolvido com tudo, e agora é uma luta, e quando perde ainda, é um peso. O que está acontecendo? A perca do primeiro amor. E o que Deus vem dizendo? Deus diz: lembra-te, ei igreja, lembra-te aonde caíste, volte. E volte o quê? E volte à prática, volte à prática das primeiras obras. Aleluia. Então aqui Deus está falando para essa igreja de Éfeso: vocês abandonaram o primeiro amor. Aquilo que era importante que vocês faziam, vocês têm deixado de fazer. O que é importante é ler a Bíblia, o que é importante é orar, o que é importante é você vir no grupo da célula. Irmãos, alguém está precisando de oração, manda uma mensagem, pega os pedidos de oração e seja o intercessor. E aqui está falando: volte à prática das primeiras obras. E nessa noite, para a amada igreja, quais seriam as primeiras obras? Quais seriam as práticas que você deve voltar? Qual é a prática, meu irmão, minha irmã, que está presente, que me assiste? Qual é a prática que você deixou de exercitar? O que aconteceu? Por que abandonou as práticas importantes que tinha? O que você fazia e agora você não faz mais? Mas é questão da pandemia. Meu irmão, se mobiliza. A obra do Senhor está aí e nós precisamos continuar a fazer. E Deus vem falando: ei, volte. E Deus nessa noite está falando para a amada igreja: volte à prática, volte a fazer. Pega a chave da igreja. De vez em quando tinha uns que falavam: pastor, eu posso ir lá na igreja orar? Faz tempo que eu não ouço um abençoado, uma abençoada falar: pastor, me dá a chave da igreja para mim ir lá orar. Volte a orar, volte a ter tempo com Deus, sabe? Não tem cela, pega a sua família, desenvolva o culto do lar, leia bons livros, coloque louvor na sua casa, sabe? Comece a se alimentar, comece a ser cheio. É tão maravilhoso a adoração. Tem casa lá, eu vou na padaria, eu compro pão e coloco um louvor, uma adoração lá. Eu acordo na minha casa com o som da televisão alto, coloco um louvor, e eles: quero dormir. Não, o café está na mesa. E aí eles levantam com aquela adoração. Já começamos nessa intensidade, querido. E nós precisamos fazer alguma coisa. E a palavra é: lembra.
lembrando, volte à prática das primeiras obras, porque assim você vai alcançar um nível de santificação, e esse esfriamento, sabe, esse abalo, essa falta de fé que tem gerado, essa fraqueza espiritual, vai acabar na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas precisamos voltar à prática, porque nós fomos lavados, querido. Você nunca pode esquecer quem você é. Você nunca pode esquecer quem você é em Cristo Jesus. Talvez eu tenha sentido a falta de irmãos há 5 meses. Talvez você está me assistindo hoje há 5 meses. Não esqueça quem você é, porque você foi lavado. E antes de eu falar do que eu quero falar, você é ovelha. Você é ovelha. Mas confrontando agora, adianta dar banho em porcos? Está me chamando de porco, pastor? De maneira alguma. Estou declarando que você é ovelha. Mas o que adianta dar banho em porcos, se quando você lava ele, para onde que ele corre, para onde que ele vai, aonde ele tem alegria, o que ele quer? Ele quer lixo, ele quer lama, ele quer podridão. E por isso a palavra, ela não te chama de porco, ela te chama de ovelha. Por isso que eu estou falando, se lembre, saiba quem você é, independente de como você está, independente se você está no fundo do poço, mas saiba de quem você é, porque o filho pródigo, ele é filho, mas a palavra fala que ele estava comendo a comida dos porcos, vivendo como porcos. E tem muito crente aí que deixou a santificação e tem vivido como porcos, tem comido a comida dos porcos, tem, sabe, afundado a cabeça e ainda não tem caído em si. Mas o filho pródigo, a palavra fala que ele caiu em si. Ei, cai em si, meu irmão. Aonde você está, do que você está comendo, eu não sei, mas isso aí é alimento de Deus para a tua vida. Você está onde Deus gostaria que você estivesse. Nós somos lavados, e esse processo de lavagem gera em nós uma santificação. E você é santo, e ele fala ser de santo como eu sou santo. Aleluia, olha que padrão. E minha pergunta é sobre o que você tem se submetido. Somos santos, somos separados deste mundo. Você não faz parte desse mundo. Salmo 15 vem falando de algumas qualidades. Salmo 15 tem 5 versículos e vem falando assim: quem habitará no Monte Sião? O Monte Sião é uma analogia da cidade celestial. Quem morará nos céus com o nosso Deus? E ali ele vem falando, sabe, vai morar aquele que vive com integridade, vai morar aquele que tem um caráter aprovado, vai viver ali aquele que é justo e aquele que vive e fala a verdade. Quem morará? Aquele que não difama, aquele que não faz mal ao próximo, aquele que tem os olhos santos, que não vive voltado para a perversidade, não vive voltado para aquilo que é o mundo pecaminoso, e também não olha e nem olha com desejo aquilo que é do próximo, e não olha o que é condenado por Deus. Quem morará no Monte Sião? Aquele que ama o Senhor, querido. Então aqueles que amam o Senhor, aqueles que estão no Senhor, o caminho dele é diferente, as atitudes dele é diferente, as escolhas dele é diferente, a maneira de viver dele é diferente, o que atrai os olhos dele é diferente, o que conquista o coração dele é diferente. Lucas 14:33, quem não se renunciar a si mesmo, não pode ser o meu discípulo. O que está falando de renúncia? Renunciar o velho homem, renunciar aquilo que tem às vezes te aprisionado,
deixar o velho homem para trás, porque aquele que não renunciar à sua vontade, aquele que não renunciar o seu desejo, aquele que não renunciar a si mesmo, não pode ser o meu discípulo. Renunciar o pecado, renunciar o desejo, renunciar a sua carne. E a santificação, ela faz isso. E hoje tem uma palavra essa, porque por uma questão de santa ceia, porque pela santa ceia nós somos justificados. A santificação vem pela palavra e vem pela vida com Deus. Como lemos, somos lavados. Quantos foram lavados pela palavra de Deus aqui? Somos lavados. Foi removido. Processo de lavagem remove toda impureza, toda idolatria. Foi removido toda prática de pecado, toda obra, toda situação de adultério, fornicação e toda situação dada à prostituição. Rompemos com tudo aquilo, sabe, que desagradava a Deus, porque a palavra afirma que nós somos lavados, porque diz aqui: antes vocês foram dessa situação entre os impuros, antes vocês estavam entre os idólatras, antes vocês estavam entre os adúlteros, antes vocês estavam entre os efeminados e os sodomitas, mas agora vocês foram lavados, foram removidos toda a impureza. Aleluia. E isso é um processo de uma santificação, querido. Eu quero ministrar a Santa Ceia nesse momento, mas em Romanos 6:22, traduzir esse versículo, vem falando: libertados para a santificação e por fim a vida eterna. Libertados. Éramos escravos, estávamos presos, mas pela santificação nós fomos lavados, pela santificação nós somos justificados. Então a cada dia, querido, seja lavado pela palavra, a cada dia busque a santificação pelo orar, pelo meditar, sabe, busque a santificação no jejuar. Ore lá, tira a foto daquele alvo ali, irmão, tem 47 alvos, você não sabe pelo que orar, tira a foto daquele quadro ali, e você vai ter oração. No mínimo, você não conclui aquele alvo ali com menos de 2 horas de oração. Tem muito pelo que orar. Eu preciso de oração, a minha família precisa de oração, essa igreja precisa de oração, o Brasil precisa de oração, vários irmãos precisam de oração. Aleluia. Está chegando o tempo de eleição, precisa de oração. Tantas coisas. Precisamos orar. E se há mancha, querido, nas suas vestes, porque fala daqueles que foram lavados. Mas se nessa noite, eu quero te fazer uma pergunta, para gerar uma reflexão: há manchas? Há manchas nas suas vestes? Se há manchas, decida hoje ser limpo, decida hoje ser puro, decida hoje, sabe, pedir o perdão a Deus, decida mudar hoje, decida ser santo hoje, decida renunciar hoje, decida consertar com Deus hoje. Mesmo você que está na sua casa, conserte hoje, e terça-feira esteja aqui. Como um citado filho pródigo estava distante, mais distante o coração dele, lá onde ele estava, ele desejou voltar. Aonde você está desejando voltar, eu quero falar para você: volte, porque quando aquele filho voltou, o pai estava esperando, e o pai aqui é Deus, e ele está esperando por mim, ele está esperando por você, e quando você voltar, ele vai estar te esperando. E quando aquele filho volta, o que aquele pai lhe oferece? Vestes novas, sinal de santidade, sinal de pureza, sinal de um novo tempo de Deus. E hoje você pode sair daqui decidindo viver um novo tempo de Deus. Mas, como a igreja de Éfeso, Deus confronta ela e fala: abandonaste o primeiro amor. Lembra-te aonde você caiu. Lembra onde você fracassou.
Lembra onde você começou a negociar o que era inegociável. Lembra onde você deixou de seguir o Senhor e começou a seguir aquilo que de alguma maneira conquistou seu coração. Lembra-te aonde caíste e volte a praticar as primeiras obras. Aleluia, aleluia. Foi para a liberdade que Cristo vos chamou, e a liberdade que nós temos em Cristo Jesus é essa liberdade de adoração, essa liberdade de ser livre do pecado, livre, sabe, da escravidão, de toda a condenação. Essa liberdade não é para dar, sabe, liberdade à sua carne, porque Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, aos meus olhos essas coisas até me são lícitas, mas ele fala: mas essas coisas não me convêm. Você é ovelha, renuncia todo prato imundo, renuncia tudo isso que tem lhe servido, renuncia tudo isso que tem lhe colocado, porque isso não é para você. Aleluia, não é para você, igreja, não é para você que me assiste, porque eu quero declarar: você é um filho, como aquele filho pródigo, que mesmo distante, não deixou de ser filho, não deixou de ser filho. Mas tão interessante, quando ele volta, as palavras do pai eram essas: esse filho estava perdido e foi achado. Esse meu filho estava morto e reviveu. Fora de Cristo está perdido, fora de Cristo você está morto. Então volte para Cristo, porque ele fala: esse filho foi achado, esse filho reviveu. Aleluia. Amada igreja, fica de pé. Quero te convidar nessa noite. Nós estamos sob a celebração da Santa Ceia.